Bem-vindo ao podcast da VegVets, Associação de Veterinários Veganos e Vegetarianos. Esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar com paixão as diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VegVets é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram e também no nosso website www.vegvets.com. Pelo fato de utilizarmos um áudio gravado de uma live do Instagram, avisamos que a qualidade do áudio não está muito boa e também há algumas interrupções pela desconexão à internet. Alguns veículos de comunicação divulgaram que tutores e protetores de animais poderiam estar protegidos da Covid, associando o contato próximo com animais de estimação à imunização contra a doença. Até o momento, o que a ciência e os estudos podem nos dizer a tal respeito? Conversamos com o médico veterinário Paulo Eduardo Brandão, detentor de mestrado e doutorado em epidemiologia experimental aplicada a zoonoses, professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, onde atua na área de virologia. O Dr. Paulo coordena, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, um projeto que tem o objetivo de diagnosticar pacientes infectados com o vírus que causa Covid-19. Isabelle Tancioni é médica veterinária e tem mestrado e doutorado em imunologia e, junto com o Dr. Paulo, discutem temas tais como coronavírus em animais, imunidade cruzada e Covid-19. Não perca! O áudio foi extraído de uma gravação da live do Instagram, que ocorreu no dia 8 de junho de 2020, às 18 horas. Paulo, muito obrigada por você estar com a gente. É uma honra. Obrigado. Para quem não sabe, para quem nunca viu o Paulo está em já fez várias entrevistas em meios de comunicação, veículos de comunicação super famosos. Eu vi a entrevista aí na Intercept, assim, sabe, quando eu vejo orgulho de ter você aí com a gente. A Silvia está falando uma honra, é verdade, é uma honra ter você aqui com a gente. Legal, obrigada pelo convite também. E é claro, essa discussão que a gente tem aqui agora é para trazer as pessoas que estão atrás, às vezes, da bancada, atrás do trabalho, para a gente colocar o que a gente tem falado. Eu falo muito com você, colocar essa discussão que muitas vezes a gente fala online, só que isso está offline para a maioria das pessoas, colocar aqui. Certo. E é incrível que você está aqui agora com a gente, e também para falar de uma maneira para veterinários, para tutores, para protetores, o que a gente está vendo nos veículos de comunicação, certo, que muita gente fica preocupado. Como será que isso está sendo colocado para as pessoas? Como as pessoas estão interpretando esses tipos de informação? Então, é muito importante nós, veterinários, participarem muito da divulgação científica, pegar os trabalhos e lerem esses trabalhos. É muito importante. Boró, a Márcia ainda acabou de entrar. Paulo, agora fala um pouco de você. Eu estou falando bastante dessa importância de trazer as pessoas para a gente conversar sobre isso. Agora fala de você, como que você entrou nessa área de virologia, o seu foco, que agora é coronavírus, não só coronavírus, outras viroses. Agora é com você. Tá. Bom, o meu pet não é um cachorro, nem um gato, nem um passarinho. O meu pet são os coronavírus.
É o meu ser vivo de estimação, porque eu já trabalho com coronavírus há 20 anos, desde o doutorado, do começo do doutorado. Então aí já foi o coronavírus bovino, coronavírus de galinhas, coronavírus humanos, ferret, morcego, você nomeia aí, eu tenho eles como conhecidos. E aí, nisso tudo, o meu interesse sempre foi assim, como é que esses coronavírus evoluem junto com os hospedeiros deles, né? E então agora eu tenho feito bastante evolução experimental em cultivo celular, né? Que tipo, se eu colocar um coronavírus aqui, para que lado ele vai na evolução nesse tipo de célula, naquele outro tipo de célula, e assim por diante. Então é isso. Bom, como você falou, além disso, tem esse coronavírus é meu amigo, meu inimigo é o vírus da raiva. Então a gente tem trabalhado lá com desenvolvimento de antivirais para tratamento de casos de raiva, né? Uhum. Algumas drogas. A ideia é, como se falou, repropósito de drogas já aprovadas, né? A gente vê drogas já aprovadas para outros vírus e tenta usar para vírus da raiva, né? Sim, para quem muita gente não sabe, é uma doença letal. Há vários casos raros, que no caso foi tratado e foi discutido. E é uma doença que existe e a gente hoje não vê isso no Brasil por causa da vacinação, que é muito bem ampla. Agora, já no continente africano, há muitas pessoas que morrem, inclusive crianças, decorrente da raiva. Isso é muito importante a gente falar. Hoje, no Brasil, a gente não vê casos humanos de raiva, a gente vê alguns casos em animais, por causa da grande campanha de vacinação que é super bem sucedida no Brasil. E falem mais sobre você. Você a gente fez veterinária na USP, se formou mais de 20 anos atrás, hoje estamos juntos. Foi. Bem, bom, aí depois que a gente se formou, já comecei o mestrado, já segui no doutorado. Depois do doutorado, eu fui pesquisador científico no Instituto Pasteur aqui de São Paulo por uns 2 anos. E aí voltei à USP como professor em doenças infecciosas, né? Desde 2006, então estou lá. E é isso. E você trabalha com raiva e coronavirose, é isso, né? É isso. Eu tenho projetos nas 2 áreas agora. Coronavírus, o meu vírus modelo, assim, o vírus que eu uso para modelar esses estudos evolutivos é um coronavírus que veio de galinhas, né? Ele se dá super bem em cultivo celular, né? E ali nas células a gente se diverte com ele, vendo que parte do genoma muta, que parte fica igual, por aí vai, né? Eu sou uma grande fã de cultura celular, trabalho muito com cultura 3D e eu trabalho muito com tumor, eu gosto bastante. Dá para fazer tantos ensaios. É a sua vida também aí, eu sei. Sim. Paulo, conta mais sobre você falando que os coronavírus eles estão aí dispersos, né, no reino animal. A Silvia, eu acho, Maria Silvia, talvez, está aqui? É a Silvia. Mas, por você, Paulo. Olha, é o seguinte, Paulo, fala um pouco mais sobre a diversidade do coronavírus no reino animal. Como isso, quais sintomas, se você pode dar alguns exemplos de coronavírus mais, porque a gente está muito, né? SARS-CoV-2, que é o nome desse coronavírus que faz a gente agora se isolar em casa e usar máscara, álcool gel e tudo mais. Fale mais sobre isso. Há quanto tempo existem coronavírus no mundo? Só para você ter uma ideia, isso. Momento Discovery agora. Coronavírus existem há 293 milhões de anos. É esse número, não é superfaturado. Ou seja, a gente vai antes, os coronavírus são mais velhos que os dinossauros, só para você ter uma ideia, né? É bom colocar isso para as pessoas, para a gente ter uma noção do tempo. Muito mais velho. Os coronavírus acompanharam as linhagens dos primeiros ser vivos que saíram da água, tal, já estavam presentes ali possivelmente e foram seguindo. Onde tinha hospedeiro, ele se dava bem.
O resultado é o seguinte: hoje você pode dizer que qualquer ave, bom, aves são os dinossauros atuais, né? Então, qualquer ave e qualquer mamífero deve ter o seu próprio coronavírus. É uma diversidade de espécies de vírus muito, muito grande. Trazendo para o que a gente tem mais contato, por exemplo, cães têm 2 coronavírus diferentes. Gatos têm 2 coronavírus diferentes, o que causa, às vezes, causa diarreia em gatos jovens e algumas vezes causa peritoniite infecciosa felina, que é 100% letal. Bovinos têm um coronavírus importante que causa diarreia em bezerros, diarreia em animais adultos. Galinhas têm um vírus chamado de coronavírus aviário, e ele causa desde pneumonia, problema renal, entérico em galinhas. É um vírus que se diverte no organismo dessas aves, né? Que mais de exemplo? E se eu considerar seres humanos, a gente já conhece 4 tipos de coronavírus clássicos, então não é nenhuma surpresa ter coronavírus no mundo, nem ter coronavírus em humano, e nem ter coronavírus em outros animais que não sejam humanos, não é nenhuma surpresa. Todo mundo que teve resfriado aí já teve coronavírus na sua vida, né? Sim. Paulo, a Silvia, né? A Sofia está perguntando aqui. A Silvia, ela entende muito de aves, ela passou muito tempo trabalhando com aves, trabalha na conservação lá em São Sebastião. Ela está perguntando, além da bronquite infecciosa das galinhas, tem outras cepas importantes para as aves? Sim. Cepas ou tipos de coronavírus? Certo. Tem um coronavírus que se chama coronavírus de patos. Ele é encontrado, obviamente, em patos, mas possivelmente em alguns outros anatídeos ali relacionados. Tanto domésticos quanto silvestres. O próprio coronavírus de galinha, ele se transmite para outras aves. Já foi encontrado em aves migratórias, já foi encontrado em pombas, em pinguins, codornas e por aí vai, né? Então, isso foge um pouco do padrão. Os coronavírus não gostam muito de trocar de hospedeiro, entendeu? Mas alguns deles têm uma amplitude um pouco maior de preferência. Então, aves silvestres têm linhagens de coronavírus aviário bem parecidos a esse que se dá em galinhas de avicultura, né? Sim, gente, pode colocar as perguntas. A gente tem várias coisas acontecendo. Eu tenho um modelinho. Logo eu vou lembrar da sua pergunta. Pode colocar aí que eu estou vendo as pessoas. É o momento de se perguntar para uma das pessoas que mais conhece coronavírus e também no reino animal no Brasil e também é muito conhecido no mundo. Então, estamos aqui nesse momento E agora a gente vai começar agora a falar do SARS-CoV-2, que é o coronavírus que a gente se deu de cara agora, né? Com a expansão desse coronavírus na humanidade. Paulo, você poderia falar um pouco mais do que desse novo coronavírus, na verdade? E os animais, abordar o que a gente sabe até então, porque é tudo muito novo. Vamos lá aos fatos. Fatos consolidados, primeiro. É altamente provável que esse vírus veio da natureza de um morcego insetívoro, né? Do gênero Rhinolophus. É o primeiro fato. Segundo fato, não é nenhuma surpresa ter vírus similares ao SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2 em morcegos, né? Tem dezenas de vírus similares ao SARS-CoV-1 e 2 já presentes ali naquelas populações de morcegos no Sudeste Asiático, né? Bem, esse é o primeiro fato. Segundo fato, esse vírus agora é um vírus humano. A evolução nunca torna nada ótimo, torna só bom o suficiente. Ele é só bom o suficiente para transmitir entre os humanos. Ele não precisa de mais nada. Ele não precisa de nenhum outro hospedeiro alternativo, intermediário. Humanos são super bons para ele. Então, ele não precisa de caminhos alternativos. Esse é o segundo fato.
terceiro fato é bem improvável que esse vírus tenha sido feito em laboratório, porque ele tem características que ninguém conhecia antes. Então, não tem como montar um genoma viral sem características prévias conhecidas, sem ter uma espinha dorsal na qual eu vá alterando um pouquinho aqui e ali. Então, biotecnologicamente, é bem improvável que isso seja real. Outro fato. Animais não humanos são sensíveis? Existem, não sei se agora é hora de falar desse tema, mas você diz aí, você dirige aí. Pode falar, é a hora. Outros animais que não humanos já foram infectados? Sim. Cães, eu vou colocar as ressalvas daqui a pouco, mas cães já foram infectados naturalmente? Sim. Gatos? Sim. Nesses casos, o que aconteceu? O que aconteceu foi mais ou menos o que aconteceria se eu pegasse uma população de pinguins imperiais lá da Antártica e soltasse na Mata Atlântica. Eles entram, mas vão viver algum tempo, mas vão acabar morrendo, não vão se reproduzir. O que aconteceu aí em cães e gatos foi que o vírus chegou num habitat muito inóspito para ele. Primeira coisa, ele tem que ter a chave certa para a fechadura. Ele passou dessa fase, mas ele entrou dentro da célula do cachorro e do gato, que é um ambiente completamente diferente daquele mas durante a qual a evolução o moldou para ser um vírus humanizado. Então, ele não vai bem. Então, esses animais não tiveram infecção produtiva, entendeu? Eles foram meio terminais. Né? Alguns tiveram sintomas, mas eles foram terminais. Acabou. Não transmitiram para outros cães e gatos, nem transmitiram para pessoas de volta. Eram animais que conviviam com humanos doentes, excretando alta quantidade de vírus. Bom, cães e gatos. Pode ir para frente ou você quer fazer alguma intervenção? Não, pode ir para frente. Eu estou prestando atenção aqui no meu... As perguntas. Sim, agora você está falando de cães e gatos, e deixou bem claro que esse vírus não está adaptado para ter toda o que acontece com o vírus. Ele para Sim, ótimo. Exatamente, é isso. Vamos lá, continuando. Mas vamos mudar na escala zoológica e ir para mustelídeos, por exemplo. Ferret. Alguém está perguntando bisons, binks, marcas, que é tudo... Mustelídeo. É alguma surpresa ter ferret sensibilidade a esse vírus? Não. Por quê? Esse vírus é muito parecido com o SARS-CoV-1, que aconteceu lá em 2002. E já desde 2002, você sabe que ferret é sensível ao SARS-CoV-1. Então, não é uma surpresa que ferrets sejam sensíveis. Por isso, daí deriva que não é nenhuma surpresa que tenha... Na verdade, eu não sabia que existia ainda fazenda de mink, mas... Vai acabar, você acha que vai acabar em meados de 2020. Ele está no sistema de acabar. Mas aí, dada essa proximidade filogenética deles, do ferret, do mink ou vison, não é surpresa que o vírus tenha se dado tão bem ali no vison. E aí, nesses relatos, aí sim aconteceu que o vírus se deu bem nele, transmitiu-se entre os visons diferentes ali, né? E ele não só se transmitiu, mas transmitiu para pessoas. Né? Como é que se sabe isso? O vírus que as pessoas tinham era muito mais parecido com o vírus que os visons tinham do que com as pessoas da sua redondeza ali. Ou seja, você consegue ver a digital do vírus. A digital dele era mink, não era a digital da vila da Holanda. Né? Perfeito. Então é assim. Então, e também, Paulo, pela proximidade, por ter tantos minks ali, você imagina uma fazenda, eles estão altamente confinados. Para você ter uma produção... Os minks, eles são utilizados para pele. É claro que a Holanda tem um sistema que eles não vão mais produzir pele, mas então, aos poucos, eles estão acabando com a produção de peles. Mas ainda existem fazendas, para quem não sabe, que produzem peles, e os minks são utilizados para isso. Então, tem muitas ainda fazendas na Holanda que eles produzem
eles reproduzem esses animais, então você tem um grande confinamento e há pessoas ali para tratar os animais e também eles trabalham nessas fazendas. Então, a gente tem ambientes fechados ali, né, que vai ajudar a disseminação do vírus, autoconfinamento, é como se a gente estivesse num show ali de rock, alguma coisa assim, e você, então teve essa proximidade aí do ser humano com o mink e isso aconteceu e como o Paulo falou, né, a gente já sabe que esses animais, como furões, os minks, né, que são as martas, ou bisons, né, eles já são suscetíveis a outro coronavírus que é SARS-CoV-1, né, que foi o primeiro, que foi lá em 2003. E não é surpresa que esses mesmo animais, eles têm também suscetibilidade a esse coronavírus, que é o SARS-CoV-2, que aconteceu em 2019. E aí a gente está ainda convivendo, né? E vai por um tempo essa pandemia que tem esse agente viral. Paulo, então, peraí que eu vou agora vendo. Pode falar mais. Tá, então agora. Alguém perguntou o papel do pangolim. Tá, vamos chegar lá. Bom, pangolim tem um coronavírus que é 99% idêntico a esse coronavírus humano, SARS-CoV-2 agora. Né? Pangolins, as duas espécies de pangolins, o chinês e o da Malásia, são sensíveis a esse vírus, têm sintomas, morrem, têm lesão pelo vírus, né? E, por isso, se montou a hipótese de que talvez esse pangolim tenha sido o intermediário entre os morcegos, né? De morcego para pangolim, de pangolim para humano, né? Isso é uma possibilidade. Mas, por quê? A distância do vírus humano, agora, o atual, para o do morcego original, é um pouco maior do que aquela do intermediário suposto aqui, pangolim para humano, né? Essa é uma possibilidade. Então, ele é o melhor candidato até agora por essa questão de identidade genômica. Mas tem uma coisa que tem que ser considerada que não é necessário ter tido esse pangolim no meio ali. Por quê? Os primeiros 41 casos de Covid mesmo foram relatados em dezembro de 2019, né? Mas pode ser que esse vírus já viesse sendo ajustado, digamos assim, por passagem sucessiva em pessoas que não foram detectadas antes. Entendeu? De repente, esse vírus está aí desde 1990, sei lá, e passando aos poucos em seres humanos, lentamente, e com essa moldagem pela evolução, ele aí realmente se tornou um vírus altamente humano e começou a causar o surto. Né? Então, talvez a gente tenha perdido essa trilha evolutiva dele. Entendi. Vamos ver. E sobre agora os animais, os grandes felinos, Paulo, qual as suas considerações em relação aos grandes felinos? Depois dos grandes felinos, tem mais dois ramos zoológicos que a gente precisa comentar, sobretudo pensando em proteção de espécies em zoológicos ou de vida livre. Mas vamos lá. Então, nesses casos aí dos tigres, lá, é o mesmo comentário dos gatos. Né? Nesses casos, me parece que foi um tratador assintomático que foi o reservatório ali para esses animais. Alguns deles tiveram sintomas respiratórios, mas o vírus também não teve sucesso e parou ali. Mas um problema importante, nesse caso dos tigres, dos leões e dos cães e gatos que eu já falei, é que a gente não viu muita evidência de uma pesquisa de causalidade de doença outra que não só o SARS-CoV. Será que não tinha coronavírus canino, não tinha sinomose, sei lá, por aí vai. Então, se focou só no SARS-CoV-2, achou, pronto, evidência é evidência, tá falando. Mas é o mesmo caso, é o mesmo compartimento de explicação dos cães e do gato. Mas aí tem duas coisas a nos preocuparmos. Primatas não humanos são sensíveis a esse vírus.
Então, é possível que nós sejamos reservatório e... É possível, não. É altamente provável que nós sejamos reservatórios para SARS-CoV-2 para primatas não humanos, em zoológicos e similares e até em vida livre. Né? Eles são realmente sensíveis e podem ter a doença. Então, isso é um problema importante. Então, nesse caso, a gente poderia classificar que o SARS-CoV-2 está relacionado a uma antropozoonose? É isso, que vai da gente para eles. Exatamente. Para quem não sabe, antropozoonose é quando nós, humanos, transmitimos uma doença para os animais. Zoonoses é quando os animais não humanos transmitem uma doença para a gente, como é raiva, uma delas, muito bem conhecida e 100% letal, e outras doenças que a gente tem inúmeras, né, que a gente conhece aí no veterinário e trabalhando na proteção animal. Vamos lá, Paulo. Paulo, não sei se vocês sabem também sobre os visões, mais de 10 mil vão ser mortos ou já foram mortos por causa da infecção nessas fazendas por SARS-CoV-2. Então, isso é importante as pessoas saberem, a implicância de ter animais na produção, o que isso significa quando a gente tem uma doença aí que pode atingir os humanos, o que acontece com os animais. Outra coisa que a gente vai falar agora, vamos entrar agora no assunto que é da live, né, que a gente começou a falar sobre SARS-CoV-2 e tudo mais. E saiu uma observação, foi de uma médica que trabalha no hospital da Espanha, e ela teve uma observação falando que de 100 pacientes que estavam com sintomatologia grave, que apresentava sintomatologia grave em relação ao desenvolvimento, né, da Covid-19, ela viu que nenhum daquelas pessoas tinham animais de estimação, né? Isso é uma observação dela. O que você acha dessa observação? Eu vou colocar alguns fatos que praticamente vão se interpretar por si só e depois eu vou sugerir um viés que possa ter nessa interpretação dela. Então, primeiro fato, tem uma diversidade imensa de coronavírus no mundo, como a gente já falou. Né? Os coronavírus de cães e de gatos, eles são primos distantes dos coronavírus humanos. Um está aqui e o outro vai para cá, se eu comparar com o SARS-CoV-2, né? Coronavírus de cães e gatos para cá, SARS-CoV-2 vai para lá. Né? Não tem, portanto, não tem proteção cruzada entre eles. O vírus em si, puramente, o vírus de cães e gatos não protege humanos, o vírus de humano não protege gatos. Se isso fosse verdade, se protegesse, aquela fake news que começou a circular no começo aí da pandemia, de que, uau, tem vacina de coronavírus de cão, vou me vacinar com coronavírus de cão e vou estar vacinado. Se fosse isso verdade, isso valeria também. Mas você sabe que a própria vacina de cães, existe uma vacina para coronavírus de cão, absolutamente não protege pessoas contra coronavírus SARS-CoV-2. Então, colocamos aqui primeiro. Imunologicamente, não faz nenhum sentido. Antigenicamente, não faz nenhum sentido entre essas duas espécies, sabe? Cães e humanos. Certo? Bom, e gatos humanos. E gatos humanos, certo. Seguinte ponto. Isso é antigênico, agora vamos mais para uma imunologia intra-humana, vai. E aí eu vou me perder e você conserta. É o seguinte, a gente tem outros coronavírus, como eu falei, que causam resfriados em humanos. Eles são tão, assim, simples e pouco importantes que não tem nem vacina contra eles. Né? Mas eles são bem mais próximos do coronavírus SARS-CoV-2 do que aquele coronavírus de cães e gatos. Né? Acontece que, mesmo sendo próximos, não tem imunidade cruzada. Se tivesse imunidade cruzada nos nossos próprios coronavírus contra esse novo, teria um número de casos muito mais baixo, porque esse coronavírus comum
é muito mais disseminada. 80% ou 90% da população já teve. Mas aí entra um outro problema também próprio da imunidade dos coronavírus, que a imunidade para coronavírus, é o terceiro argumento aqui, é muito curta. Né? Porque eles não dão viremia, não é tipo um vírus do sarampo que se distribui pelo corpo todo e dá uma imunidade, sei lá, por anos. Não, imunidade para coronavírus é por meses. Né? Esse é um terceiro ponto. Eu não tenho muita memória para a infecção por coronavírus. Então, esse é um outro ponto. Aí, isso quer dizer o quê? Que não faz sentido, do ponto de vista imunológico, seja de memória, seja antigênico, dizer que porque eu tenho cachorro, o cachorro tem coronavírus, ele me faz uma vacinação natural. Assim. Não tem sentido nenhum. A minha interpretação de um viés que ela possa ter. Bom, resumindo, pessoas que têm cães e gatos tiveram menos Covid, não é? Talvez. Graves, eles não desenvolveram casos graves. Em relação a 100 casos, né? Uma observação de 100 casos. Pode ser que as pessoas que têm cães e gatos, nessa população que deve ser enviesada, que ela pesquisou, pode ser que elas saiam menos na rua e se exponham menos a infecções sucessivas. É isso, não sei. Mas é uma hipótese. São mais jovens. É isso, são mais jovens, isso. Não tem comorbidade. Já nem sei mais falar isso. Não tem doenças que vão, que estão relacionadas. É isso, não tem comorbidade. Isso. Comorbidade. Pode ser tudo menos uma fictícia imunidade cruzada. A Silvia está perguntando, então podemos esperar uma grande mortalidade nos primatas de vida livre em breve, em relação ao SARS-CoV-2? Paulo, o que você acha disso? A mortalidade não vai ser maior, a letalidade não vai ser maior do que aquela em humanos, ela vai ser muito parecida. É claro que se você considerar espécies com número censo, com uma população menor de vida livre, a ameaça é muito maior. Por exemplo, em algumas epidemias de ebola na África, morreram muitos gorilas de ebola transmitida por caçadores e pessoas que iam ao habitat deles. Então, nesse caso, se mostrou de fato uma alta letalidade, porque o vírus já era altamente letal em humanos. Mas aqui, nesse caso, eu acho que vai seguir a mesma tendência em humanos. Mas tem esse problema extra de espécies mais ameaçadas. E também tem a Silvia está perguntando, os cães e gatos podem ser carreadores mecânicos do SARS-CoV-2 para humanos? A carga viral no pelo dos animais é muito baixa. O que as pessoas acham que quando você sai com o animal, sempre lava a patinha, né, com água e sabão. Isso é melhor usar sabonete, né, porque é uma coisa muito melhor. Alguma coisa que tem a ver, alguma coisa que você use que seja para animal, para não ser tão astringente e também não causar dermatopatia, irritar a pele, no caso. Então, é isso. Isso foi o que eu falei. O que a Silvia está perguntando, e você pode dar também sua opinião, Paulo, sobre os cães e gatos. Podem ser carreadores mecânicos do SARS-CoV-2? O vírus pode ficar viável, vivo, infeccioso por até horas ali em superfícies. Né? Mas as melhores superfícies são superfícies de metal, de plástico. Ele pode ficar viável no pelo desses animais? Sim. Agora, se isso vai se traduzir numa carga infecciosa para começar uma infecção humana, ninguém sabe, porque a gente não sabe ainda quantos vírus são necessários para uma pessoa ter a doença. Isso pelo menos até hoje de manhã, ninguém sabia isso. Eles acreditam que seja muito baixa, na verdade. Em todo caso, sempre lavar as patinhas dos animais com sabonete. Isso. A Cotô também está falando um oi. Quem? Cotô. Eliana. Tá. Sim. Falando oi. Que mais? Gente, pode deixar suas perguntas aqui na live. Então, vamos lá. O que o Paulo falou até agora, que os coronavírus que a gente tem em animais, cães e gatos, eles são bem distantes do que a gente acontece em humanos. Primeiro ponto que a gente tem que saber.
Então, se existe essa proteção, que a gente chama proteção cruzada, né, isso provavelmente é mais fácil de acontecer com outros coronavírus humanos, que eles têm, eles não causam uma doença grave, eles causam uma doença, às vezes, muito branda, que eles estão dispersos aí há mais tempo, só que a gente não vê isso. Se visse isso, muitas pessoas estariam protegidas e a gente não veria tantos casos. E o terceiro fato que ele mencionou, que os coronavírus, eles, que a gente até então a gente sabe, que eles não ocasionam, eles não promovem uma resposta duradoura, como acontece com o vírus do sarampo. Você tomar uma vacina de sarampo, você está ali vacinado por anos e anos. Tétano, 10 anos. Então, não é um vírus, um agente ali biológico que vai fazer com que você tenha uma resposta mais duradoura, né, que a gente fala uma resposta que tem uma memória duradoura. Memória, até pensa, você tem uma infecção, o sistema imune, que é ali um complexo de células de vários tipos de órgãos, e também tem vários órgãos do sistema imune espalhados pelo seu corpo, que eles estão todos cooperando para que você não tenha alguma doença, algum agente biológico vem ali e cause um dano maior no seu organismo. Então, se você tem uma memória grande, se o sistema imune vê uma vez, ele vai estar ali muito mais apto para a segunda vez, para a terceira vez que vê aquele agente. E quando acontece a imunidade cruzada, a proteção, significa que às vezes eu tenho uma doença que causou alguma doença, causou algum sintoma, tudo, eu me curei, só que acontece que às vezes eu encontro outro agente biológico que às vezes é relacionado com a primeira doença que eu tive, e eu não consigo ter mais essa doença, por causa da primeira infecção que eu tive de um agente, do primeiro agente, que tem um pouco a ver com o segundo, mas eles não são iguais. Um caso bem interessante é na história da vacina, onde foi o pesquisador, né, que a gente tem na história da vacina, ele usou a varíola da vaca, ele usou aquilo e inoculou nos humanos. Esse vírus da varíola da vaca, ele consegue infectar os humanos e a gente tem uma sintomatologia branda, né? Então, quando aconteceu, ele viu isso, então ele usou isso, e como é muito próximo, como tem uma identidade muito grande com a varíola humana, que causa uma doença muito mais grave nos humanos, ele usou a varíola da vaca para fazer como vacina para os humanos. Então, eles tinham, quando as pessoas tinham aquela varíola da vaca inoculadas no subcutâneo, né, para baixo da pele, eles estavam imunes à varíola humana. Então, não eram dois agentes diferentes. É o caso clássico que a gente tem de proteção cruzada, que é dos vírus, que é da smallpox. Se você quiser colocar alguma coisa sobre isso, Paulo, porque você trabalha com vírus, você pode falar sobre essa... Não, perfeito. É isso. Um exemplo bem mais também. Eu prefiro os exemplos históricos, que sempre são mais interessantes. Mas um exemplo atual é a vacina da gripe, né? Todo ano você tem que ter uma nova, porque não tem proteção cruzada com a velha, né? E por que acontece isso? Muitas pessoas me perguntam, e é interessante a gente falar, porque tem gente que não acredita na vacina da gripe. Por que acontece isso do vírus da influenza? Que todo ano a gente tem que ter uma nova vacina. Ele muda, se ele mudar um ou alguns poucos fragmentos ali das suas proteínas de envelope, ele já é suficiente para não ficar protegido. Essa é a vida dele, é tentar escapar da imunidade. Ele faz isso muito bem. Então, a cada ano, um vírus de influenza novo. Né? A Silvia está falando que os cães podem trazer pelos coxins dentro da casa. Sim, não acho improvável. Não me parece improvável que isso aconteça, mas realmente temos que ver como isso, numa perspectiva de carga viral, quanto isso acometeria, né? Levaria o risco da pessoa.
Porque a gente sabe, ok, o vírus se transmite bem por contágio indireto, daí a racionalidade de lavar as mãos, etc. Mas uma via de transmissão bastante que recebeu pouca importância, sobretudo no começo, é a transmissão aerógena, né, pelo ar. Por incrível que pareça, foi desconsiderado, né? E ele se transmite bem pelo ar. E todo mundo só dava atenção para a transmissão, só lavar a mão com álcool, tanto que aqui levamos, sei lá, um tempo irracional para começar a usar máscaras. Sim, porque o que aconteceu também, Paulo, eu acho que eles estavam com um receio muito grande de falar para as pessoas usarem máscaras, porque a gente não tinha máscaras. Né? Foi uma coisa que teve, e é claro, disseminou muito mais rápido nos países que não estavam acostumados a usar máscaras, um patógeno que se dissemina tão bem assim pelo ar. E também, o que eu lembro, tem aquela história de agentes, como você falou, de superfícies porosas, elas estão mais... o vírus fica mais inativo mais rápido do que uma superfície lisa, como plástico. Então, como o coxinha é poroso, a gente não tem ideia, claro, a gente não tem, até então, não, isso realmente é preocupante ou não. Se a pessoa sair na rua, se o cão pisou numa poça de um espirro cheio de coronavírus, a gente pode ter esse problema. Então, por isso que é bom você sempre lavar com a água e sabonete, ou um sabonete que não seja tão agressivo ao animal, que seja adequado para o animal, é o mais recomendado. A Márcia está perguntando, testes sorológicos, isso é muito bom. Quais as diferenças dos testes sorológicos de detecção de IgM e IgG? São eficazes? Se der positivo, se der negativo, o que a gente tem, o que vocês sabem sobre o teste para detecção de anticorpos contra a SARS-CoV-2? O teste, primeiro o teste para pegar o vírus, assim, eu vou dizer, o vírus estava lá ou não, ou melhor, eu vou dizer, tinha genoma do vírus presente no meu swab, no meu esfregaço ali, eu não tinha. Como é que se faz isso? Eu vou buscar um gene, um pedaço de um gene desse coronavírus que estava na minha amostra. Né? Mas, colocando isso numa perspectiva diagnóstica, para ter um resultado positivo, tem que ser pelo menos uns 5 dias de incubação da pessoa. Então, uma pessoa nos primeiríssimos dias de incubação da doença, quando ela não tem sintoma ainda, pode ser que ela não tenha nem vírus suficiente para dar um resultado positivo. Então, seria um falso negativo. Mesmo por PCR? Mesmo no PCR. É um teste que a gente usa para detectar material genético. E ele é extremamente sensível. E o Paulo acabou de falar que mesmo no começo da doença, você não tem... A carga viral é muito pequena, então mesmo no começo da doença, ele pode ser negativo. Isso do PCR. Tá. Às vezes eu preciso disso aqui para dar vírus positivo e a minha amostra está aqui embaixo. Ela não chegou lá no limite ali. Então, isso da PCR. Um outro problema dessa PCR, dessa detecção de RNA a pessoa pode ficar positiva e dando positivo muito tempo depois dela ter tido alta ou a cura clínica da doença. Né? Então, se eu continuar mostrando uma pessoa que saiu do hospital, já foi curada, digamos assim, dos sintomas, ela fica excretando o vírus por muito tempo, e positiva. Mas vamos encaixar isso na pergunta sobre anticorpos. Existe uma diversidade de testes rápidos aprovados agora pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para a detecção de anticorpo contra esse vírus. Qual a ideia? Se eu tenho anticorpo, em algum momento esse vírus entrou no meu sistema e eu produzi anticorpo contra ele. Esse é o princípio básico. Né? Mas, com a emergência da Covid e a sua disseminação, muitas empresas bem ruins conseguiram comercializar e continuar até agora comercializando kit para detecção de anticorpo. Então, existem muitos kits bem ruins para detecção de anticorpo que podem dar falso positivo, falso negativo e o que mais você imaginar no meio. Né?
Os testes, qual é o princípio deles? É essencialmente pegar dois tipos de anticorpos precoces e anticorpos mais tardios, né? O tal de IgM e IgG, né? Então essa é a ideia, mas também para esses, se estiver muito no início da infecção, pode dar falso negativo. A Márcia está perguntando até quanto tempo pode haver, em média, a sorologia positiva? Falo isso, porque há pessoas que tiveram contato com o vírus e tem tudo negativo em até 30 dias. Quanto tempo demora para zerar? Não, meses. Zerar anticorpo para parar de dar sinal pode ser meses ou anos. Isso não quer dizer que vai estar protegido. Mas 30 dias parece bem improvável, tá? Deu positivo hoje, daqui um mês deu negativo para anticorpo. Alguma coisa misteriosa aconteceu no kit ou na colheita. Exatamente. Quando se torna positivo? Aí ela perguntou. Para IgM, que é o mais precoce, eu acho que uns 5 ou 7 dias. Faz sentido? Sim, faz. Tem que ter níveis, na verdade, que você consegue detectar, né? Você começa, só que por mais que seja, a gente, assim, é difícil, né? Eu acho que vai depender muito da pessoa e da carga viral também, eu acredito, não? A gravidade da doença independe da carga viral, isso é algo que já se sabe. Agora, não se sabe o quanto a carga viral afeta a resposta imunológica. Isso, a gente não sabe, né? Então, acho que... E também, Paulo, eles usam o mesmo sistema de detecção de anticorpos para todo? É o mesmo tipo de teste ou varia? Eles usam um pedaço do vírus para detectar? Tá, é isso, tá. O que tem ali, como é o teste? É um teste parecido com o SNAP para FIV e FeLV, né? Mas a ideia é que se eu quero pegar anticorpo ali naquele kit, que parece um kit de gravidez, né? Basicamente é o mesmo princípio. Ali eu tenho... É o mesmo princípio. Eu tenho as proteínas, não tenho o vírus, tem pedaços, proteínas do vírus ali fixados. Se eu colocar o meu soro ali, meu sangue ali, e tiver anticorpo, isso vai desencadear uma reação de mudança de cor e vai aparecer a faixa do positivo ou do negativo. Sim. A Liana está perguntando, depois de ter alta, se fica eliminando o vírus por muito tempo, essa pessoa ainda transmite o vírus? Sim. Elimina por semanas, transmite e por onde ela elimina? Por via respiratória? Só não. Elimina por via fecal e esgotos são fontes importantes de infecção agora. É bem importante você ter falado isso, principalmente no país como o Brasil, que a gente tem vários problemas de saneamento básico. Isso aqui, iremos conviver com esse vírus para sempre? Sim. Com o vírus, sim. Com a doença, com o vírus para sempre. Com a doença, por alguns anos. A Silvia está perguntando, os insetos podem ser vetores mecânicos? Eles são vetores mecânicos para outros coronavírus. E não tem por que não serem para esse também, mas para outros coronavírus são. O que você acha de realizar sorologia COVID em cães? Perda de tempo e dinheiro se o cão não for convivente com uma pessoa positiva. Então, para quem não sabe, nos Estados Unidos tem os testes são utilizados em algumas circunstâncias. Se tiver um veterinário acompanhando, o veterinário vai falar com o veterinário que é responsável do estado, que é relacionado à saúde pública, e se tiver todos os outros tipos de diagnóstico ali, não tiverem negativos para outros diagnósticos que têm sintomatologia parecida, e aí se recomenda fazer com acompanhamento do veterinário, e isso vai para o veterinário que é responsável pelo estado, tá? Para ser notificado. Então, não é qualquer veterinário, não, vamos realizar, o cão tossiu, o gatinho espirrou, vamos fazer o teste para SARS-CoV-2. Não é. Como o Paulo falou no começo dessa live, que é muito importante, até então, essa doença é limitante nos animais. E até então, a gente pensa que é uma antropozoonose, que nós passamos para eles. Só teve 2 casos
de humanos até então que tiveram coronavírus, SARS-CoV-2, Covid, de animais que são os casos dos visons. Os visons, a gente já sabe que eles são animais que são suscetíveis a outro coronavírus que é muito parecido com o SARS-CoV-2 e com o SARS-CoV-1. Então, não só os visons, que são tá nessa mesma família que ele falou, que são os visons, que são os furões, que mais? São outros animais que a gente sabe que a gente tem que ter uma atenção um pouquinho mais redobrada. Fale. Se vale com o proprietário positivo, porque sim, porque se o animal for positivo, ele tem que ser quarentenado junto também, entendeu? Essa é a pergunta. Se mesmo com o proprietário positivo, vale a pena? Sim. Porque se o não humano sair positivo, ele tem que seguir quarentena também, dado, ainda que baixíssimo, mas risco dele transmitir. Só por isso ele tem que ser testado. Tá. E, no caso, o que se recomenda para os animais no Brasil, Paulo? A quarentena tem que seguir a mesma quarentena das pessoas. Ele tem que ser observado por sintomas, tem que ficar... Se ele for positivo, a partir de um teste de PCR ou de sorologia, ele tem que ficar isolado e acompanhar-se para ver se ele tem sintoma ou não. Ele vai ter, é bem provável que não tenha nunca. Mas essas ações... essas ações são pensadas para a saúde pública, né? Lembrando, né? O foco de todas essas ações é a saúde pública, a saúde humana, né? Então, ele tem que ficar isolado, quarentenado, para ver se não vai ter sintomas, né? Alguém está perguntando por quanto tempo se deve ficar isolado depois de recuperado ou testado positivo. Paulo, o que você acha disso? Paciente humano? Eu acho que sim. Paciente humano, Lore? 2 semanas. Gente, a gente tem 2 minutos. Paulo quer falar sobre algumas coisas gerais. Rapidamente, sim. Tá. Tudo isso mostra realmente quão grave pode ser uma interação entre humanos e outros animais, de um modo abrupto, como foi entre humanos e possivelmente esses morcegos. Isso tem 100% de correlação, nem é relação, é correlação com destruição ambiental, com entrada de pessoas em áreas previamente ausentes e exposição de pessoas a vírus novos. Na Amazônia, o Instituto Evandro Chagas tem centenas de arbovírus isolados, cujo significado eles não sabem ainda qual é. O que vai acontecer se esses vírus chegarem nas pessoas pela evidente e em curso arrasamento da Amazônia? Ninguém sabe o que eles vão fazer nas pessoas. Exatamente, até para o comércio de animais silvestres. É uma das grandes questões. Não só a pessoa se alimentar de animais silvestres, ainda mais se a gente abrir a caça. A gente está abrindo uma grande caixa de Pandora. A gente tem 27 segundos agora. É isso, obrigado, Isabela, pela oportunidade. Vamos marcar mais sobre temas diversos aqui. É sempre importante ter alguém falando sobre ciências. Ciência, gente, a gente vive ciência. Nosso corpo, células, está cheio de ciência. Nossas células se comunicando agora, não estão isoladas, elas estão aí. Obrigada por escutar o episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Veja também nossa página no Facebook e perfil no Instagram. Muito obrigada e até a próxima!